Aqui, meus amigos, estou com a palavra de Deus aberta. E aqui, meus amados, em Provérbios, capítulo 15, o versículo de número 17, veja o que a palavra do Senhor nos diz com respeito à questão da alimentação. A alimentação original, que é o vegetarianismo, as hortaliças, as plantas, legumes e a questão da comida de carne. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, olha o que diz aqui, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Interessante, meus amigos. Aqui está dizendo, vou ler novamente o texto para ficar claro para você. Vamos ler de novo, Olha o que diz, melhor é a comida de quê? De hortaliça, a comida vegetariana, onde o quê? Há o amor. Interessante que a palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 13, verso 10, que um cumprimento da lei de Deus é o amor. Então, gente, o amor de Deus tem tudo a ver com os mandamentos, o culto racional, o domínio próprio. Agora veja o que diz aqui, é melhor a comida vegetariana onde há o amor do que o boi gordo, a carne, e com ele o quê? O ódio. Sabe o que é interessante, meus amigos? Quais são os animais mais agressivos no mundo? São os animais vegetarianos, os herbívoros, ou são os animais carnívoros? São os animais carnívoros. Quando a gente come carne, quando a gente come um alimento que não é o alimento natural, meus irmãos, a gente estimula os nossos hormônios e aí nós perdemos o domínio próprio. E Paulo fala claramente, em Gálatas capítulo 5, que os frutos do Espírito Santo é o amor, a paz, a longanimidade, benignidade, fidelidade, fé, mansidão e temperança. E olha aqui, quem come hortaliça é onde está o amor. E quem come a carne é onde tem o ódio. Agora tem um outro texto também, que está lá em Provérbios, capítulo 23, que fala que a gente não tem que andar nem sequer com aqueles que consomem a bebida alcoólica e comem carne. A gente não deveria andar com esses. Aqui no versículo de número 20, veja o que a palavra de Deus diz. Não estejais entre os beberrões de vinho, que é bebida alcoólica, e nem entre os comelões de carne, ponto. Pronto, é o versículo 20. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comelões de carne. Veja o conselho de Deus, meus amigos, para nós. Nós não podemos, tem até um ditado que diz, me diz com quem tu anda, que eu direi quem tu és. Se nós andamos no meio de pessoas que consomem bebida alcoólica e pessoas que consomem carne, nós vamos acabar caindo consumindo bebidas alcoólicas e também consumindo carne. E é interessante, se a gente pegar o primeiro texto lá que fala que aquele que consome o vegetarianismo, as hortaliças, é onde reina o amor. E aquele que consome carne é onde vai gerar o ódio. Então, meus amigos, a Bíblia é muito clara que nós não deveríamos comer alimento que não faz bem à nossa saúde. Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 3, 16, 17, que aquele que destrói o templo de Deus, o corpo de Deus, Deus o destruirá. O salário do pecado é a morte. E 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala que nós temos que glorificar Deus no nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo. Então que esta palavra possa ficar com cada um de nós e que possamos atender esse conselho de não estar entre aqueles que tomam bebida alcoólica e aqueles que consomem carne. Por quê? Porque não são pessoas sábias, são pessoas que não têm, infelizmente, o Espírito Santo de Deus. É claro que o Espírito Santo está trabalhando em seus corações para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Mas lembre-se, em Gênesis capítulo 6, o versículo 3 nos diz, para a gente finalizar a nossa reflexão, é porque aqui nessa Bíblia não tem mais nas páginas, ela está toda rasgada. Mas em Gênesis capítulo 6, o versículo 3 fala que o Espírito do Senhor não agirá para sempre na vida do homem, porque este é carnal.